A paz do Senhor para todos. Sou o pastor Vantuil, Igreja Congregação Missão Maranata. Estamos aqui para estudar a nossa lição da EBM, Escola Bíblica Missão Maranata. Estamos estudando a revista que tem por título O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato. É uma lição da CPAD que nós adotamos para esse trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020. Hoje estudaremos a lição número 3, que será para o próximo domingo, dia 19 de abril de 2020. Lição número 3, que tem por título Esperando a Volta de Jesus. Amém? O texto de ouro está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática desta lição nos diz que, com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de crente: os que serão arrebatados e os que ficarão. Amém? Você crê no arrebatamento? Eu creio. Nós temos a nossa leitura bíblica, que está em Mateus 24, de 42 a 46. Né? Mateus 24, 42 a 46. Vou ler o versículo 42, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Né? Então, estamos esperando a volta de Jesus, que nós vimos na lição anterior, que os sinais já se cumpriram e Jesus pode retornar a qualquer hora. Amém? É nisso que cremos. O objetivo dessa lição é compreender que a volta de Jesus é iminente. Não tem escapatória, irá acontecer. Também tem como objetivo mostrar que precisamos aguardar a volta do Senhor com fé e perseverança. Explicar algumas atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Compreender as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Pois bem, ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, o próprio Senhor Jesus disse: nem o Filho, nem os anjos, então somente o Pai sabe o dia e a hora que Jesus voltará. Amém? E nós cremos que os sinais já se cumpriram, e a única coisa que falta para o arrebatamento da igreja é o Pai dizer: Filho, vai buscar a tua noiva. Amém? Mas, infelizmente, há muitos cristãos que não estão preparados para subir ao encontro do Salvador. Estes estão descuidados, adormecidos, assim como as virgens loucas da parábola de Mateus 25. Muitos estão sem azeite, que representa o Espírito Santo, outros negligenciam o testemunho cristão e acabam por escandalizar o Evangelho. Meu Deus. No entanto, a volta de Jesus será repentina. A surpresa é o fator preponderante. Por isso, a santificação é requisito fundamental para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, em sua volta, no arrebatamento. Esperando a volta de Jesus de modo irrepreensível, aguardando a volta do Senhor com fé e vigilância, cheio do Espírito Santo, em santidade e em amor. É o que nós vamos ver agora. Com fé e vigilância, esperando a volta de Jesus. Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes. Ele afirmou: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por não sabermos a data da segunda vinda de Jesus, temos de ter uma conduta ilibada em nosso dia a dia. Temos que aguardar a volta de Cristo em santidade e com o coração repleto de fé. Precisamos também desejar a volta de Cristo. Importante isso.
desejar a volta de Cristo. Com os crentes de Tessalônica, eles, como os crentes de Tessalônica, eles ficaram tão convictos e anelantes ante a mensagem que os missionários lhe pregaram, concernente à segunda vinda de Cristo, que entendiam que a mesma ocorreria naqueles dias enquanto estavam vivos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. Aguardando a volta do Senhor, cheio do Espírito Santo. Antes de adentrar esse ponto 2, eu quero comentar um pouco, né? Quando o pastor Elinaldo Renovato diz aqui, temos que aguardar a volta de Jesus em santidade. Precisamos também desejar a volta de Cristo. Nós somos da igreja Congregação Missão Maranata. O nome da nossa igreja é Missão e o nome da missão é Maranata. Agora, nós já vimos o que significa Maranata. Maranata é uma expressão que quer dizer, ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Maranata é uma expressão que era dito para anunciar o rei. Quando o rei ele ia nas suas províncias, nos seus lugarejos, para julgar causas e também receber tributos, ia na frente ali um atalaia gritando, Maranata, Maranata, ou seja, o Senhor vem, o Senhor está vindo. E aquelas pessoas que tinham causa para ser julgada, estavam esperando justiça, também diziam Maranata, no sentido de que desejando que venha. Então o atalaia gritava, Maranata, vem o Senhor. E os que desejavam e precisavam dessa justiça, dizia Maranata, confirmando, venha, Senhor. Então, a expressão Maranata, que quer dizer isso, ora vem, Senhor, é um desejo da volta de Cristo. Por isso que nós sempre utilizamos, logo após a bênção apostólica, a expressão Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque Maranata é anunciar a volta de Jesus, seu atalaia, para anunciar o Senhor Jesus está vindo, como também desejar a volta de Jesus. Então eu anuncio Maranata, o Senhor está vindo, e ao mesmo tempo eu também desejo Maranata, ora vem, Senhor. Amém? Então, aguardando a volta do Senhor Jesus, Maranata, devemos desejar esta volta. E desejar essa volta, para ter desejo verdadeiro, temos que ser cheios do Espírito Santo. Jesus ensinou a parábola das 10 virgens para mostrar o que significa estar pronto para o seu retorno. Com esta parábola também aprendemos que cada um de nós é responsável diante de Deus. Por sua condição espiritual, cada um é responsável. As virgens prudentes representam os crentes fiéis que esperam a vinda de Jesus em santidades e cheios do Espírito Santo. As prudentes tinham azeite em suas vasilhas. Este azeite representa a presença do Espírito Santo. As virgens loucas ou imprudentes tinham azeite, mas era pouco. Detalhe, tinha azeite, mas era pouco. Suas lâmpadas logo se apagaram. As loucas representam os crentes descuidados quanto à vinda de Jesus. O que permite que a chama do Espírito Santo se extinga. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas e fechou-se a porta. Sem a presença do Espírito Santo é impossível o crente esperar a vinda de Jesus de forma santa. Nós estamos vivendo aí um momento de isolamento social, quarentena, né? O coronavírus tomou o mundo, é uma pandemia. E nós sabemos, eu tenho dito muito isto nos meus vídeos, precisamos estar cheio do Espírito Santo para suportar toda essa avalanche de situações que virão por aí. Ainda virão, a gente não está nem no início, irmão. Nós estamos em 19 de abril de 2020. Essa lição é para o domingo 19 de abril de 2020.
e estamos ainda no início da pandemia no Brasil. Graças a Deus estamos seguindo bem o isolamento e ela não se alastrou de forma rápida. E espero em Deus que a gente consiga vencer essa batalha. Mas é necessário estar cheio do Espírito Santo para aguardar a volta de Jesus, para saber lidar com essas situações sem se desesperar, sem que o azeite acabe, sem que a lamparina se apague. Viver em santidade e em amor. Ser santo é ser separado, consagrado para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. Sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Santidade é condição indispensável a quem se diz crente e deseja ir para o céu, ao encontro do Senhor Jesus. Que jamais venhamos a amar a prática do pecado, pois Jesus está às portas. Então, a gente precisa entender o que é ser santo. Eu vejo, às vezes, dentro da igreja, irmãos, as pessoas não compreendem o que é ser santo. Quando eu digo eu sou santo, as pessoas levam logo para o sentido pejorativo, de ser santarrão, né? De ser aquela pessoa, né, que gosta de tudo certinho. Eu não creio nessas pessoas. Eu vou lhe dar logo aqui um choque. Eu não creio em quem é todo certinho. Porque o ser humano, ele tem falhas, o ser humano vive aflições do mundo. Então o ser humano é testado a toda hora. Então aquela pessoa que nunca errou, que não admite erro, que é 100%, eu tenho medo, morro de medo dessas pessoas. Porque na realidade está escondendo algo que não é verdadeiro. O crente, ele pode até falhar, mas ele está logo pronto pelo Espírito Santo para se corrigir. É possível que a gente venha a falhar, porque no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então ser santo não é ser perfeito. Não tem a ver com ser perfeito, com andar correto em tudo e nunca errar. Isso não é a condição do santo. A condição do santo é você ser separado do mundo para servir a Deus. Isso é ser santo. Enquanto as pessoas estão nos bares, você está na igreja. Enquanto as pessoas estão na praia, você está na igreja, você está servindo ao Senhor. Não que seja proibido estar na praia, mas tem o seu horário, tem o seu momento. Você prioriza servir ao Senhor. Então, ser santo é ser separado para servir a Deus. Porque o eremita, aquele homem que vive lá nas montanhas, talvez ele não sirva a Deus, talvez ele viva lá porque ele é um filósofo, né? Ele tem uma filosofia de vida diferente, ele quer viver fora da sociedade, mas lá ele não está servindo a Deus, ele só é separado. E nós, como servos de Deus, podemos viver até no mundo, mas não sermos igual ao mundo, sermos separados do mundo para servir a Deus. Isso que é santidade. Agora, bem sabemos que a igreja Católica, por exemplo, usa a expressão de santo para um ser, né, quase divino, se não divino, né, onde as pessoas até intercedem a esses santos, oram a esses santos para que eles intercedam a Deus por essas pessoas. Nós não cremos nisso. Nós cremos que os santos, os homens santos, as mulheres santas de Deus, que tiveram sua vida dedicada ao Senhor, separada do mundo para dedicar ao Senhor, quando morrem, descansam no Senhor e aguardam o grande dia para serem arrebatados, né? Nós não cremos que São Pedro possa ouvir minha oração, que São Paulo possa ouvir minha oração. Nós não cremos nisso. Cremos que Pedro era um grande homem de Deus santo, Paulo era um grande homem de Deus santo, mas hoje ele descansa no Senhor, aguardando o grande dia. Isso é o que nós cremos e respeitamos o ser humano, e independente da sua crença, mas isso é o que nós cremos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aguardando a volta do Senhor com fé e vigilância. Assim devemos viver, né? Atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Ignorar a vinda de Jesus, né? Falar pouco disso. Certa vez, ao ensinar a respeito do seu retorno, Jesus contou uma parábola sobre um servo fiel, prudente, e um mau servo. Quem é o mau servo?
Jesus mostra que aquele que diz, o meu Senhor tarde virá, então este passa a viver de modo negligente, desatento, maltratando o seu conservo e completamente alheio à volta do Senhor. Muitos, infelizmente, estão vivendo como esse mau servo, né? Achando que ainda dá tempo, pecar um pouquinho para depois se arrepender, porque Jesus não vai voltar agora. Pensam estes que são comparados aos maus servos da parábola. Escarnecer das profecias. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveria homens escarnecedores. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. O apóstolo deu como resposta o ensino bíblico, que indica a matemática de Deus, é a contagem dos tempos, dizendo, mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Há teólogos contemporâneos que dizem que a volta de Jesus é apenas uma utopia. Isso é escarnecer dessa verdade bíblica. Deixa eu lhe dizer. Muitos crentes erroneamente ignoram a vinda de Jesus e escarnecem das profecias. Ao ignorar a vida de Jesus, está escarnecendo da profecia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, na minha vida eu só tenho uma certeza. Aí às vezes a pessoa diz assim, que vai morrer. Não. A minha certeza não é que eu vou morrer. A minha certeza é que um dia Jesus vai voltar. E pode ser que eu nem experimente a morte. Porque se o Senhor Jesus voltar nessa geração, nós seremos arrebatados vivos e não conheceremos a morte. Amém? Seremos privilegiados em não conhecer a morte. Então, mais certeza que a morte para o crente tem que ser do arrebatamento da igreja. Então, quando dissermos a única coisa que temos de certeza nesse mundo, o ditado do mundo diz assim, é a morte, mas nós não devemos dizer isso. A única certeza que temos nesse mundo é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nem a morte é algo certo para todos. Porque a geração que tiver o privilégio de ser a geração do arrebatamento, e eu creio que é a minha, esta geração não experimentará a morte. Amém, irmãos? Graças a Deus. Atitude do servo fiel ante a volta de Jesus. Ante quer dizer diante, né? No momento. Ter uma vida irrepreensível. Não dá lugar à carne. Dar frutos, né? Então, ter uma vida irrepreensível. Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus, mediante a fé. Amém? Tomemos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida correta, não dava lugar à repreensão, censura ou crítica pertinentes. Certa vez, ele afirmou que andava diante de Deus com toda a boa consciência. Atos 23:1. Né? Então, não é somente o seu corpo físico, visível, que deve ser conservado puro, mas seu espírito e alma, partes invisíveis, também devem ser conservadas corretamente. Né? Então, assim, dessa forma, teremos uma vida irrepreensível. Não dá lugar à carne. Atualmente, muitos crentes estão aproveitando a liberdade cristã para dar ocasião à carne. Muitas igrejas não passam de clubes religiosos. Ainda bem que é o pastor Elinaldo Renovato que está falando isso. Muitas vezes eu digo isso. Igreja não é associação. Igreja não é clube. Eu digo isso o tempo todo, irmãos. Eu não estou passando a dizer isso. Aliás, eu quero até abrir um parênteses aqui rapidinho e dizer, olha, eu não mudei minha pregação. Eu não mudei meus ensinamentos. O que eu estou ensinando hoje, eu venho ensinando há muitos anos. Há praticamente 20 anos
como obreiro, eu venho ensinando da mesma forma, os mesmos conteúdos. Tanto é que muitos fazem até brincadeiras comigo, que as frases prontas que eu tenho. Né? Então, igreja não é clube, igreja não é associação. E o que é que eu estou dizendo com isso? A igreja, eu não devo congregar ali, estar ali porque meu amigo está ali. Eu não devo estar naquele lugar porque aquele lugar é agradável. É claro que devemos viver uma comunhão dos santos, porque senão, irmãos, como é que fica o missionário? Se o Senhor Jesus diz, eis que te digo, vai agora para a África. Não, Senhor, eu não posso ir, porque meu amigo está aqui, minha amiga está ali, eu não posso ir. Eu não estou dizendo isso agora, eu sempre preguei isso. Sempre preguei isso. Quem me conhece sabe, em todos os cultos de doutrina. Quem acompanha os cultos de doutrina do pastor Vantuil, Igreja Congregação Missão Maranata, sabe disso. E mais do que nunca, devemos saber que igreja não é clube, igreja não é associação, igreja, eu digo também, não é sindicato. A gente está combatendo, reivindicando, dando canseira ao pastor. É um cansaço que dá ao pastor. E combate daqui, combate dali. Irmão, ou você crê ou você não crê, irmão. Ou você crê e segue a doutrina, ou você não crê. Não tem esse combate, né? Então, quando a pessoa está combatendo, fazendo da igreja um clube, fazendo da igreja uma associação, fazendo da igreja um sindicato, para estar reivindicando o tempo todo uma reivindicação, irmão, você está dando lugar à carne. O pastor Elinaldo Renovado está dizendo aqui, em concordância com aquilo que eu sempre preguei. Não é nenhuma novidade isso. Se você acha que eu estou pregando isso agora por algum motivo, é porque você não ouve minha doutrina. Você não acompanha a doutrina do pastor. Sinto muito te dizer. E a palavra de Deus é clara, que a ovelha conhece a voz do pastor. Amém, irmãos? Igreja não é clube. E esse momento de coronavírus, esse momento de isolamento social, é o que vai revelar se você serve a Deus pela essência ou pela forma. Se é pela forma, você acha que a igreja é um clube, e não é. Mas se é pela essência, não importa se o culto está sendo online ou não, você vai estar na essência, ligado pelo Espírito Santo, e não pela forma. Esteja ligado no Espírito Santo, irmão, e não dê lugar à carne, não, porque Jesus está voltando. Seja manso e humilde, receba a repreensão, aceite, entre pela porta. Amém? Dar frutos. Como crente, precisamos dar bons frutos até a vinda de Jesus, sem cessar. Você não pode parar. As lutas do nosso dia a dia e as tristezas não podem impedir de você frutificar. Não deve. Trabalhar na obra do Senhor não é nada fácil. Eu bem sei disso. Enfrentamos lutas e tristezas, meu Deus. Mas logo nos esquecemos de tudo quando vemos as almas se rendendo aos pés de Jesus, sendo batizadas em águas e no Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amém? Então, o servo fiel, ante a volta do Senhor, procura ter uma vida irrepreensível, dando muitos frutos. Amém? Sem dar lugar à carne. Eu repito, igreja não é clube, não é associação, não é sindicato. Igreja é casa de Deus. Amém? E você deve entrar pela porta, ouvir a palavra, aceitar pela fé e viver uma vida em santidade. Amém, irmãos? Desculpe. Conclusão. Em breve Jesus virá. Você está preparado para a sua vinda? As consequências de nossas escolhas serão eternas. A salvação é individual. Que o Senhor nos ajude a ter consciência e vivência
dentro do padrão divino para esperarmos a volta de Jesus, conforme os ditames de sua palavra, amando a sua vinda. Amém? Até aqui. Deixa eu lhe dizer, dia 19 de abril, às 10 horas, estaremos tirando as dúvidas dessa lição. E de lições anteriores também, se você tiver alguma dúvida, né? Aí eu vou deixar aqui algumas perguntas, alguns comentários. Jesus exortou os seus discípulos a serem vigilantes, né? Sim, então confirme quando foi isso. Como devemos aguardar a volta de Jesus? O que Jesus desejou mostrar com a parábola das 10 virgens? O que é ser santo? Muito importante. No sentido da Bíblia, não no sentido do contexto pejorativo, nem do contexto de outra fé, de outra religião. No contexto bíblico, cristão, evangélico. O que é ser santo? Quais as atitudes do servo fiel ante a volta de Jesus? Amém? Então, domingo, às 10 horas, estaremos na live, ao vivo, respondendo questões desta lição, desta revista, Esperando a Volta de Jesus, né? Ou sobre escatologia como um todo, sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre qualquer assunto escatológico que é o tema da revista, né? A revista quer dizer, o tema é o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Pastor Elinaldo Renovato, revista CPAD. Quero te lembrar também que no próximo trimestre, que será o próximo semestre também, nós teremos a nossa revista Missão Maranata. A nossa primeira revista será uma revista do discipulado, né? O que quer dizer isso? Não se apegue à forma, se apegue à essência, tá, irmãos? Olha, o que quer dizer isso? É que nós vamos dar temas fundamentais, doutrinas fundamentais nessa nova revista. Então nós vamos revisar doutrinas como a doutrina do batismo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Santa Ceia, a doutrina do dízimo, né? Conhecendo a Bíblia, missões, evangelismo. Então nós vamos fazer essa revista. Por quê? Porque a primeira revista que nós estamos fazendo é justamente do discipulado. Então nós vamos dar o discipulado novamente para toda a igreja, nivelando esse conhecimento para todos, né? E depois vamos avançando nas outras revistas. Amém, irmãos? Acesse também o YouTube Vantuil Salles Mota, sou eu, pastor Vantuil Salles Mota. Acesse também o Facebook Pastor Vantuil Salles Mota, que vai estar lá esse vídeo. Lá no YouTube você dá um like, né? Se inscreve no YouTube, dá um like, para ajudar aí nosso canal a ficar bem, né? E também no Instagram Vantuil Salles Mota, Instagram, @missão_maranata. Esses são os nossos canais. Amém? Quero fazer uma oração por você e vou estar encerrando em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos pela oportunidade de estudar a tua palavra, porque perto está a tua volta, devemos estar preparados para isso. Tu podes voltar a qualquer hora, assim cremos que os sinais já se cumpriram e o arrebatamento da igreja está aí às portas. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa lição da EBM, Escola Bíblica Missão Maranata, e que a gente possa guardar em nossos corações esse conhecimento e aplicar em nossas vidas, aguardando a tua volta. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Levante as mãos assim. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.